Rodrigo, mais uma vez, cara, seja muito bem-vindo e todos que estão aqui também, todas sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui mais uma vez com a gente, trazendo aí o seu conhecimento, a sua contribuição para a comunidade. Muito legal. Eu vou ficar no silencioso aqui, mas estou por aqui. Precisando de mim, estou à disposição. Boa. E aí, pessoal? E aí, seus multiplataformers? Tudo bem com vocês? Bom, obrigado aí pelo tempo, pelo espaço. Estou bem feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Kotlin. Muito legal ver a galera de back-end, de outras, né, partes que não tem telas, vamos dizer assim, interessado aí no conteúdo. Muito legal que agora a gente consegue ser o stack em Kotlin, né? Então, querendo ou não, saber Compose aí faz parte do canivete suíço como Dev Kotlin. Eu sou o Rodrigo Sicarelli, as pessoas me chamam de Sica. Eu faço apps desde 2011, eu acho. Eu acho que 13 anos. Minha maior especialidade é com Android, Kotlin, né? Estou usando Kotlin desde a versão 0.8, antes da versão estável aí, desde 2017. Pô, sou fãzão de Kotlin, mas também já mexi com back-end, já mexi com web, já mexi com, enfim, um monte de coisa. Mas sou fã de Kotlin, né? Não tem jeito, minha linguagem favorita, tecnologia favorita. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês sobre um conceito bem importante do Compose, que é a estabilidade e mutabilidade. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui, e daí fica mais fácil. Calma aí, dança da tela, share, show. Boa. Então, vou falar aí sobre um pouquinho de estabilidade e mutabilidade no CMP, né, no Compose multiplataforma. É legal que o slide vai mudando de cor e minha cara vai mudando de cor também. Então, muito incrível. E vamos lá, sem mais delongas. Esse conteúdo eu vou começar bem baixo nível, assim, de umas paradas que a gente nem vê no dia a dia. Acontece tudo nos bastidores aí do Compose, depois que o código é compartilhado. E eu vou subindo a escadinha para mais código que a gente cria, né? E como que isso impacta nas telas que a gente cria em Compose. E por último também vou mostrar algumas formas de gerar relatórios, né? De estabilidade no Compose para ajudar aí no dia a dia. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Então, primeiro nota aqui que eu vou passar é que o Compose Runtime e o Compose UI são peças separadas, desacopladas, dentro do ecossistema de Compose. Muito a gente se fala do Compose, né? Toda vez que a gente fala Compose, Compose, geralmente a gente está se referindo à parte de UI do Compose, mas tem uma peça chave de toda essa orquestração que é o Compose Runtime. Eu até coloquei essa fotinho aqui para exemplificar um pouquinho de como que essas peças se interagem. Aqui no topo a gente tem o Compose Compiler, que usa o compilador do Kotlin, né, para gerar todo o código, compilar todo o código. A gente tem o Compose Runtime, que utiliza do Compose Compiler, e o Compose UI utiliza tanto o compiler quanto o runtime. Mas é interessante observar que o Compose Runtime ele é separado do UI. Então, a funcionalidade, né, a usabilidade do Compose Runtime, ela é independente do Compose UI. Então, hoje nós vamos falar muito sobre o Compose Runtime, e como que o Compose Runtime, a forma que ele trabalha, as estruturas de dados por debaixo dos panos, como que influencia na tela, nas telas, né, no Compose UI. Então, bom, vamos lá, deixa eu só pegar minha colinha aqui. Aí, então, vamos definir primeiro o que é o Compose Runtime, galera. Compose Runtime, botar aqui esse textinho, é um gerador de estado com superpoderes. Não coloquei como superpoderes, senão vai ficar muito grande. E se utiliza de duas estruturas de dados para orquestrar uma representação de árvore em memória. Então, o Compose Runtime é um gerador de estado que representa uma árvore em memória. Então, como que funciona assim, né? Bem de alto nível, como que o Compose Runtime funciona. A gente recebe uma data, um data, né? Um tipo, uma variável, uma função, uma lambda, como argumento das nossas funções anotadas com @composable. Quando uma função é anotada com @composable, é uma decoração, né? A gente está aplicando uma decoração em cima da nossa função que adiciona algumas capacidades especiais nessa função Kotlin, né?
Mais para frente eu vou falar quais são essas funções. Mas, de modo geral, a gente recebe uma data, o Composable ele consegue entender que essa data foi recebida, esse objeto, esse tipo foi recebido, ele gera uma rotina, ele roda uma rotina interna e os resultados dessa rotina emite alguns eventos para essa árvore de memória que eu comentei com vocês. Aí, opa. Para essa árvore de memória que eu comentei com vocês, que é a tal da composição, né? Então, recebe uma data, nossa função reage a essa data, roda algumas rotinas dentro dessa data e emite algumas informações para essa árvore, que é a da árvore da composição. Então, as funções compose são como um nós dentro de uma árvore gigantesca, né? Dependendo do tamanho do seu projeto, né? Do seu app. Cada função anotada com composable é como se fosse um nó, um grupo, né? Em cada uma dessa árvore que é gigantesca. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa árvore, né? Nessa árvore do Compose. Vamos supor aqui que a gente tem uma tela, algum componente de coluna, né? Coluna é um componente vertical. Dentro dessa coluna, a gente tem duas linhas, que são, né, um grupo de componentes na horizontal, e cada um dessas linhas tem uma imagem e um texto. Uma imagem e um texto. Dentro, depois que o código é compilado, tem uma funçãozinha extra que é passado como argumento para cada uma dessas funções. Então, a gente escrevendo código Kotlin, código Compose, a gente não tem contato com esse atributo extra. Esse atributo extra ele é adicionado depois da compilação e ele é passado para todo mundo dessa árvore. Então, é a mesma instância que é reutilizada para toda essa árvore. Isso aqui, para quem é do mundo React, é muito familiarizado com a ideia de props, né? É basicamente a mesma coisa. É difícil falar isso, mas a ideia é muito parecida. Inclusive, a galera do Compose abertamente fala que o Compose foi inspirado no React, né? No React Native e tudo mais. Então, assim como funciona. Então, a gente tem uma instância desse tal de Composer, que ele é passado para baixo dessa árvore, é, para todas as nossas funções anotadas com Composable. E como é que fica o código, né, depois que é compilado? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse Composable, né? A gente tem um nameplate, que é uma placa de nome, que a gente tem aqui uma coluna. Dentro dessa coluna a gente tem um texto, um nome, e depois tem um texto com um último nome, passando um estilo diferente. Depois da compilação, como é que esse bloco de código parece? Esse bloco de código fica mais ou menos assim. Então, na linha 2 aqui, esse código ele é compilado, ele é adicionado na nossa função depois do tempo de compilação, a gente nem tem contato com isso. E é interessante observar que tem algumas coisas acontecendo aqui, né? Primeiro a gente tem o composer.start, passando um número aqui. Aí depois, lá no final, a gente tem um composer.end, finalizando esse grupo, né? Esse nó nessa árvore maior. E aqui a gente observa que, por exemplo, para o column, esse composer também é passado, né? O nameplate recebe esse composer, para o column ele é passado para baixo, o text também é passado, o outro text também é passado, então vai passando para baixo dessa árvore, né? Então a gente tem vamos dizer assim, essa metadata que ela é adicionada depois da compilação. Certo? Então, já aprendemos que o Compose funciona como uma árvore e o Compose Runtime é o componente do Compose, do ecossistema do Compose que gerencia essa árvore, né? Então, vamos aprender um pouquinho como que essa árvore é gerenciada, que esse conhecimento é crucial para a gente entender algumas palavras como recomposição, composição, esquipável, pulável, enfim. Vamos entender como essa árvore ela é criada. Então, essa árvore ela é baseada em duas estruturas de dados. A primeira estrutura de dados ela é chamada de slot table e a segunda estrutura de dados ela é chamada de list of changes, né? Então, primeiro vamos aprender um pouquinho mais sobre essa slot table. Então, a slot table é uma estrutura de dados, né, que ela salva em memória e que o Compose Runtime usa para armazenar o estado atual da composição e as suas recomposições. Então, o slot table é uma estrutura de dados do Compose Runtime que salva o estado atual da composição e as suas recomposições. É como se fosse um rastreador de todas as chamadas de função que estão anotadas com @composable, incluindo, por exemplo, onde que esse composable está localizado no código,
todos os parâmetros que esse composable recebe, todos os remembers, que é uma palavra especial muito importante no compose, vocês vão entender bem para que isso funciona, composition locals e muito mais. Então, o slot table mantém um registro de todas essas partes, todos esses pedaços das nossas funções anotadas com o composable. E todas essas informações são usadas posteriormente pelo composer, para aquela variável lá que a gente recebe como argumento, para produzir a próxima alteração, a próxima composição. Porque qualquer alteração nessa árvore sempre dependerá do estado atual da composição. Faz sentido, né? A gente faz uma vez, a gente compõe uma vez, e na próxima composição, a próxima composição depende da primeira, né? Porque a gente precisa entender o que mudou para a gente, enfim, para a gente não compor tudo de novo, para o composer ser esperto bastante para conseguir recompor, né, ou compor apenas o que foi alterado. E essa árvore parece mais ou menos assim, galera, de uma forma bem de alto nível, mas é assim que funciona. Então, aqui no topo da árvore, a gente tem o grupo zero. Dentro desse grupo zero, a gente tem um outro grupo. Quando fala o grupo, vamos falar sobre composables, né? Então, a gente tem um grupo ou um composable com esse ID zero. Aí depois tem um outro composable com um grupo com ID número um, número 2, número 3, número 4. Aí dentro desse composable, a gente tem vários outros grupos e cada um deles tem um ID também. Enfim, e vai seguindo essa estrutura. E cada um desses grupos tem um número, tem um identificador. E esse identificador que é utilizado pela slot table do Compose e pela list of chains também, para entender exatamente qual grupo ou qual composable teve alteração, ou qual composable precisa ser alterado, ou precisa ser renderizado. E então a tabela de slots é uma estrutura de dados otimizado para acesso linear, que é ou um, né? Ou one, sei lá, ou um. Então é acesso linear rápido, ou seja, é a estrutura de dados assim de menor custo possível. E a escolha dessa slot table, dessa estrutura de dados, foi extremamente intencional, porque basicamente para pegar qualquer valor, alterar, modificar, remover, o acesso é rápido, ou seja, isso no ambiente de celulares ou até de desktop. Enfim, desktop a gente tem um pouco mais de processamento, mas isso em mobile isso é muito importante, porque essa lista é otimizada para acesso rápido, para a gente ser o mais performático possível para lidar e manipular com essa lista, que é enorme, né? Vocês podem imaginar, uma aplicação em Compose pode ter inúmeros composables e formar uma lista enorme. Então, é muito importante anotar que o acesso dessa lista é de ou e ela se baseia na ideia de um buffer de intervalo, né? É uma estrutura de dados específica chamada gap buffer, que vários editores de texto utilizam. Então, basicamente, vou mostrar aqui para vocês o que é isso, mas basicamente o Compose Runtime, a slot table, ela se baseia nessa estrutura de dados chamada gap buffer. E ela armazena os dados em duas matrizes lineares, ou seja, de ordem contínua, né? A primeira mantém as informações sobre os grupos disponíveis, que são esses IDs que eu mostrei para vocês, né? O 0, 1 e 2 e tudo mais. E a segunda estrutura de dados armazena os slots que pertencem a cada grupo. Então, uma representação de imagem seria assim. Então, a gente tem uma lista linear, né? Que representa todos os nossos composables. A gente tem um gap, que é quando a lista está vazia, o gap é o tamanho da lista, né? É o tamanho inteiro da lista, vamos supor, sei lá, a gente tem, sei lá, 3 milhões de grupos, sei lá, 1 milhão de grupos. Então, o gap, sem nenhuma informação nessa lista, o gap é de 1 milhão, né? Então, ela representa o espaço vazio dessa lista. E a gente tem aqui o ponteiro que representa a composição. Certo? Então, vamos entender um pouquinho como que essa árvore se comporta quando a gente coloca informações dentro dela. Bom, aqui eu esqueci o próximo slide, mas aqui a gente tem essa representação dessas duas matrizes, né? A primeira são os grupos, que é uma rede inteiro, e o segundo é o slots, que é uma rede de qualquer tipo, né? Que a gente pode ter qualquer tipo de slot, também com inteiro. Então, uma recontipagem de N, enfim. Isso aqui não é muito importante, mas a gente tem essas duas matrizes lineares aqui para representar essa árvore em memória. Então, vamos entender o que está acontecendo. Então, esse array de groups usa valores inteiros, e esses inteiros representam um group field,
que são os metadados para cada grupo. Após a primeira composição, o Compose Runtime registra todos os grupos e também registra um ponteiro representando o gap. Então vamos lá. A gente colocou aqui 4 grupos nessa nossa lista, representados aqui por essas formas geométricas, e o ponteiro passou para onde está a composição, né? Para onde foi essa composição, e também representando, esse ponteiro representa onde o gap está. No caso, o gap está aqui na posição número 4 desse array. Aí vamos supor que, por exemplo, sei lá, o número 1 aqui, aconteceu alguma mudança nesse quadradinho aqui, nessa segunda posição, né? Era a segunda posição do array. Então, quando uma recomposição é gerada, ou seja, esse 1 ele vai se recompor, ele vai reagir a alguma informação, a slot table reseta o cursor para o topo do array e percorre a execução novamente de forma linear. Então, se acontecer uma recomposição aqui no grupo 1, o array vai lá, recompõe o número 2, depois vai, recompõe o número 3 e assim por diante, até o final dessa lista, né? E cada execução pode ser observada, né? O composer observa essa execução e o composer pode atualizar com novos dados ou simplesmente ignorar. Ou seja, se esse 1 aqui gerou uma recomposição, o 2, o composer vai passar para o 2, por exemplo, e o composer pode simplesmente ignorar essa função. Ele pode passar batido. Tipo assim, pode entender que nada aconteceu, não precisa recompor, e ela simplesmente vai para o próximo, que também pode ignorar. Ou seja, o composer é inteligente o bastante para ignorar as mudanças ou as recomposições dessa estrutura de dados. Aí, vamos supor que haja uma necessidade, por exemplo, de inserir um outro composable, né? Um outro grupo, no meio dessa lista. Então, o ponteiro e o gap é movido para a posição a ser inserida. Então, vamos supor que a gente quer colocar, por exemplo, um novo composable na posição número 3. O composable vai lá, move o ponteiro para a posição número 3. Aqui a array é complicada, né? Começa no 0, mas a posição 3, enfim, vocês estão entendendo. O gap vai para essa posição número 2, né? O gap move junto com esse ponteiro. Aí, aqui na imagem da direita, o 2 e o 3 são adicionados e o gap continua ali, né? A gente não precisa mover o gap depois que ele é inserido. Ou seja, assim que a gente insere ou remove, né? Informações dessa lista dentro do Compose Runtime representando esses grupos. Então, o get, move e insert são ou seja, mais performático possível, o custo é virtual para fazer essas mudanças, inserções e tudo mais. Porém, para mover o gap é ON, ou seja, depende do tamanho dessa sua representação de dado, né? Então, é um pouquinho mais custoso. Mas o pessoal do Compose, eles acharam que é um bom trade-off. Pô, para mover, recuperar, adicionar e tudo mais, não tem custo, mas para mover esse gap tem um custo, acabou na balança compensando utilizar essa estrutura de dados para o Compose. Agora vamos entender, está tudo muito abstrato, né? Quadradinhos, círculos e tudo mais, formas geométricas. Vamos entender agora como que, na vida real, né, vamos dizer assim, como que essa tabela ela é preenchida. Então, vamos ver aqui, por exemplo, uma função chamada counter, né? Um contador. Aqui a gente recebe o composer como um parâmetro. A gente tem aqui, acho que vocês não estão vendo o meu mouse, né? Mas eu estou me referindo ao código, na segunda linha. A gente começa um grupo chamado 1, 2, 3. Aí depois a gente tem um contador que utiliza esse remember, né? Que é uma nomenclatura especial do Compose, e passa aqui o Composer também para esse remember e lembra um estado mutável. Aí a gente tem aqui um button, que o Composer também é passado para frente, a gente tem um text, a gente tem um onPress, ou seja, quando a gente clica nesse botão, o contador ele é incrementado, né, uma lambda, e por último esse Composer ele termina esse grupo. Aí olha como é que ela é representada na imagem do lado. Então, o primeiro item é o grupo, 1, 2, 3, ou seja, o começo do grupo. Aí o grupo 4, 5, 6 e o state 0, esses dois elementos representam o remember. Então, o remember
nada mais é que um registrador de grupos nessa árvore do Compose. Então, desmitificando aí um pouquinho o que o Remember faz. O Remember basicamente é isso, a gente adiciona um grupo dentro dessa estrutura de dados. Então, esse grupo, internamente, né, se a gente fosse decompilar, por exemplo, esse Remember, como esse Remember desse count funciona, dentro desse Remember também vai ter um grupo start, quer dizer, um compose start 456. E passando o state, que atualmente começa como zero. Aí depois o segundo grupo é o 789, que representa o botão. E é interessante observar que vários elementos são inseridos nessa estrutura de dados. Então, o grupo 789, internamente no botão, né, se a gente descompilar esse código, vai ter lá um compose start 789, que é o registro desse grupo. Aí depois tem o count, ou seja, o texto em si, que é passado pelo argumento, ele também é registrado dentro do nosso compose, da nossa slot table. A lambda, né, que é essas chaves com os três pontinhos, a lambda também é registrada nesse slot table. E, enfim, internamente, dentro desse botão, pode ter vários outros grupos internos, várias outras funções, várias outras lambdas, enfim, tem várias outras informações. Então, é interessante observar, né, que esse composable, ele é representado dessa maneira nessa slot table. E todo esse, aqui na direita, tem essa parte que representa todo o nosso counter. Então, o nosso counter é esse conjunto de grupos, esse conjunto de estados, esses conjuntos de, enfim, informações que o Compose usa para, por exemplo, atualizar, remover, esse tipo de coisa. Então, essa representação na tabela do slot table, o composer, né, um composable representado dessa forma. Aí, por último, só para fechar aqui essa parte mais estrutura de dados, um pouco mais baixo nível, a gente também tem a lista de mudanças, que é uma estrutura de dados paralela que utiliza a slot table. Então, basicamente, enquanto a slot table registra o estado, essa lista de alterações, né, essa list of changes, é o que realmente faz as alterações reais na árvore de nós. Ou seja, a slot table apenas registra o que está acontecendo, qual que é a representação em memória dos nossos composables, e a list of changes é responsável por fazer a alteração em si. E ela pode ser entendida como um arquivo patch, sabe, um patch que você aplica por exemplo, você tem um git patch, que você salva um patch e você aplica no seu git. E é basicamente assim que funciona. Então, para cada composição, né, essa list of changes, ela gera um patch e quando esse patch ele é aplicado, essa árvore é atualizada. E todas as alterações a serem feitas precisam ser registradas e em seguida aplicadas, ou seja, o composable por debaixo dos panos, né? Isso é transparente para a gente. Mas por debaixo dos panos, o composable vai lá, registra todas as mudanças que precisam ser feitas na próxima composição, e na próxima composição, essa list of changes efetivamente aplica as mudanças nessa árvore na slot table. E as aplicações da lista é uma responsabilidade do apply. Aí já vai baixando o nível, mas é uma estrutura uma estrutura de dados, né? É uma interface, que é a abstração com qual o Compose Runtime se baseia para materializar a árvore. Então, slot table registra tudo, a list of changes ela é utilizada para os composable registrar as mudanças e na próxima composição, a list of changes vai lá e atualiza essa árvore e materializa ela, né? Ou seja, ela representa, ela é mostrada para a gente na tela, efetivamente, né? Legal. Então, aqui a gente já aprendeu, por exemplo, de bem baixo nível, o Compose Runtime, essas duas estruturas de dados, como que o Composer é passado para frente, como o Composer registra os grupos, como esses grupos são representados na tabela e tudo mais. Agora vamos entender como que o Compose sabe quando alguma coisa mudou ou não, né? E consegue skipar, né, ou pular a recomposição, que é dos superpoderes do Compose. Aí vamos dar uma olhadinha aqui nesse Composable Header. A gente tem um texto, que é um do tipo string. A gente tem lá o Composer, que eu falei para vocês, que ele é passado, propagado, né, na verdade, para todos os composables. E o último argumento que é passado aqui para toda função compose é um inteiro chamado changed, ou seja, se foi alterado ou não.
Então, esse parâmetro ele é sintetizado como uma combinação de bits, aí começa a baixar o nível, mas é uma combinação de bits que representam uma condição para cada um dos parâmetros de entrada da função. Um pouco confuso. Então, vamos ver. Há um único parâmetro change que codifica essa condição para cada n parâmetros de entrada, que é mais ou menos 10 parâmetros. Se a gente tivesse, por exemplo, 11 parâmetros, teria um change de 1 ali, tira change de 1, enfim, detalhes. E se o composable tiver mais parâmetros, dois ou mais sinalizadores serão adicionados. Isso que eu falei, tipo, se tiver 10 parâmetros, tem um change, se tiver 11 parâmetros, tem um change e o change de um, literalmente. E o que que esse change significa? Qual a informação, qual máscara, né, de bit está passando para frente dos nossos composables? Não se assustem, isso aqui é uma classe de enum que eu tirei lá da documentação do Composer. É um pouco confuso, porque o Composer dentro do Android, né, dá a entender que isso aqui é só de Android, mas não, isso aqui é multiplataforma, tá? Funciona da mesma forma. E a gente tem alguns estados para essas máscaras. Vamos dar uma olhadinha quais são elas. Então, aqui na descrição desse enum, que é uma representação dos diferentes estados de um parâmetro de uma função composable, e pode ter relação com a propagação de comparação. Cada estado é representado por 2 bits da máscara de bits changed, ou seja, esse inteiro aí, esse changed, no final é um desses enumos aí. E a gente tem alguns tipos. O primeiro é o tipo uncertain, que indica que não há certeza sobre o extrato atual do parâmetro. Ele pode ser diferente do que era durante a última execução, ou pode ser o mesmo, mas não é. Ou seja, a função atual que está analisando o parâmetro deve chamar o equals para descobrir. Guarda essa palavra. Deve chamar o equals para descobrir. E esse é o único estado que pode fazer com que a função gaste espaço na tabela de slot para dar uma olhada nela. Ou seja, se alguma mudança não estiver certa, isso aqui está total relacionado com a estabilidade no Compose, o Compose runtime vai marcar esse change como uncertain e vai propagar esse change para baixo também. Aí o segundo tipo que a gente tem é o same, ou seja, igual, que indica que o valor é conhecido por ser o mesmo desde a última vez que a função foi executada. Nesse caso, não há necessidade de armazenar o valor na tabela de slots, né, na slot table, porque a função de chamada da função, porque a função de chamada, está repetido, sempre saberá se o valor era o mesmo ou diferente da execução anterior. Ou seja, aqui o Compose já consegue aplicar umas otimizações, porque ele sabe que os parâmetros que recebeu desse composable, desde a sua última composição, não mudou, é a mesma coisa. Então, o Compose, por exemplo, pode pular a recomposição, né? Lembra que eu mostrei para vocês, o ponteiro pode resetar a qualquer momento e cada um dos seus grupos pode se recompor. E se esse change também, por exemplo, for same, o compose pode simplesmente pular a execução desse header, porque ele pode entender que nada mudou, então vai se manter a mesma estrutura. Aí a gente tem uma outra máscara, que é o de different, né, o diferente, que indica que o valor é conhecido por ser diferente desde a última vez que a função vai ser executada. Nesse caso, não há necessidade de armazenar o valor de tabelas, porque a função chamada sempre saberá o valor que era o mesmo ou diferente do que a execução anterior. Ou seja, já sabe que é diferente, então não precisa chamar o equals, vai ser recomposto de qualquer forma, porque é diferente, certo? E aí tem a última, assim, que é importante, que é estático, que esse valor é conhecido por nunca mudar, ou seja, é estático, né? Não muda, não muda nunca. Então, o same e o static são muito utilizados pelo Compose Runtime para entender se uma função pode ser pulada ou não. Aí a gente tem o unknown, que na minha cabeça não faz sentido, sendo bem sincero para vocês, porque a gente tem o uncertain e unknown. Na minha cabeça é a mesma coisa, mas enfim. E a gente tem esse mask, que, para ser super sincero, eu não achei muita documentação, não achei muita informação sobre esse mask. Tanto nas palestras, enfim, não achei muita informação sobre esse carinha. Então, eu vou ficar devendo para vocês o que esse mask significa. Enfim, esse changed, ele é propagado em toda a função composable, e o valor desse change pode ser um desses bits, e cada um desses bits representa o estado se os parâmetros que a gente está recebendo no nosso composable mudou, é incerto, é o mesmo, é estático, enfim. E essa informação era utilizada pelo Compose Runtime para aplicar as otimizações. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro código decompilado. Aqui começa a ficar um pouco feio, literalmente, tem uma variável chamada dirt, né?
Mas aqui é o que acontece por debaixo dos panos para o Compose entender se precisa mudar, se precisa recompilar, executar, enfim, o que vai acontecer. Então, aqui a gente tem a primeira variável, que é essa dirt, e essa dirt, ela armazena se o parâmetro foi alterado ou não, e isso é determinado pela máxima de bits do parâmetro change, ou seja, um daqueles valores daqueles enums lá que eu mostrei para vocês. E caso seja necessário, pelo valor armazenado na tabela anteriormente de slots. Essa parte não fez muito sentido. Se o valor for considerado sujo, ou seja, ele foi alterado, o corpo da função será chamado. Ou seja, aqui no primeiro if, ele faz lá if changed and 0b0110 igual a zero. Ou seja, aqui está fazendo uma manipulação de máscaras, né? Ele vai lá e vai falar pro Compose para que aquele grupo foi alterado, ou seja, aquele text, na verdade, aquele parâmetro foi alterado. Aí o dirt vira uma dessas duas máscaras que tem outra representação. Galera, não enlouqueçam com isso aqui, a gente não precisa saber só detalhes, tá bom? Mas é legal a gente saber essa mágica que acontece por debaixo dos panos. É, e por último, o Compose ignorará, né? Por exemplo, se esse primeiro if aqui, o Compose entender que não foi alterado, ele pode até skipar o grupo, né? Aqui na última linha, ele dá o Compose skip to group end, ou seja, não executa nada, só skipa essa recomposição, certo? E aqui tem vários shores, né, de manipulação de bits, faz uns end também, enfim, tem umas coisas bem baixo nível acontecendo, que por debaixo dos panos, cada um desses bits, dessas máscaras que a gente tem aqui, tá vendo aqui, tem um significado, né? Tem uma proposta, uma funcionalidade. Então, o que o Compose faz, né? O que as funções composables fazem? Os composables fazem com que as funções Kotlin se tornem reiniciáveis, puláveis e reativas, recursos que as funções Kotlin não têm. Então, isso aqui é muito interessante, né? Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, toda essa orquestração, essa estrutura de dados, é só para tornar nossas funções de Kotlin reiniciáveis, puláveis e reativas. Ou seja, elas podem se auto-reiniciar, né? Dependendo se algum parâmetro mudou, esse tipo de coisa. Elas podem ser puladas, ou seja, não serem reexecutadas, reiniciadas, e elas se reagem, ou seja, se acontecer alguma mudança ali dentro da função, ela consegue se reagir e se comunicar com os outros grupos também. Então, todos esses recursos, funções do Kotlin não têm. E, galera, eu deixei sublinhado aqui essa palavra que é pulável. E essa palavra pulável, essa capacidade extra que o Compose adiciona para nossas funções Kotlin, é justamente a estabilidade. Então, a estabilidade está se referindo totalmente a como o Compose Runtime identifica e gerencia essas mudanças nessas funções do Compose durante a recomposição. Ou seja, se uma função, um tipo for estável, o Compose vai conseguir pular a recomposição, vai conseguir, por exemplo, realizar otimizações. Sei lá, você tem lá uma tela com vários itens. Se o Compose sabe que apenas o item número 3 mudou, por que vai reexecutar o número um, o número 2, o número 4, enfim, todas as funções, né? Todas as suas telas. Então, a estabilidade e um composable circulável, né? Skippable, né? Que fala, está totalmente relacionado com a estabilidade. Então, vamos mergulhar na estabilidade finalmente, agora que vocês entenderam do que essa estabilidade se refere. Então, o que é estabilidade, né? Basicamente, os tipos os parâmetros, os argumentos e tudo mais das nossas funções composables, elas podem ser estáveis ou instáveis. Um parâmetro estável significa que um composable tem se o composable tiver parâmetros estáveis que não foram alterados. Ou seja, o compose ignora e não é recomposta. Por exemplo, aqui a gente tem a minha classe, que ela está marcada como stable, e ela tem aqui um val de texto do tipo string. E os parâmetros instáveis é quando um componente ou um composable tiver parâmetros instáveis, o compose sempre recompõe quando recompõe o parente. Ou seja, se dentro de um parente, o parente for recomposto, e dentro desse parente tem um outro composable, e esse composable não recebe um tipo
algum parâmetro que é instável, quando o parente recompõe, esse grupo do meio também se recompõe, porque recebe parâmetros não estáveis, certo? Então, quais são as propriedades que um tipo deve cumprir, né? Um tipo, uma tipagem, né? Um type em Kotlin, deve cumprir para ser considerado estável? O primeiro é que a chamada equals para as duas instâncias sempre retorna o mesmo resultado, certo? Então, para uma classe ser considerada estável, o equals dessa classe, das duas instâncias, sempre tem que retornar o mesmo resultado. A composição, o segundo atributo, né, o comportamento desse tipo, é que a composição é sempre notificada quando uma propriedade pública do tipo é alterada. Ou seja, se a gente tem um tipo que tem uma propriedade pública e esse tipo não avisar o composer que ele foi alterado, automaticamente ela é inferida como instável. E por último, todas as propriedades públicas têm tipos primitivos ou tipos também que são considerados estáveis. E eu vou avançar um pouquinho nessa parte um pouquinho mais para frente. Mas primeiro, esses três comportamentos dos parâmetros que a gente recebe pelo composable é o suficiente para o compose inferir a estabilidade, ou seja, o compose é esperto bastante para receber esses argumentos, esses tipos nos nossos composables, e se o compose identifica que todos esses três características desse tipo que a gente está recebendo pelo composable serem honrados, automaticamente o compose vai inferir a estabilidade e a gente não precisa fazer nada. Basicamente é magia mesmo. A gente só aceita e a gente confia que o Compose vai fazer as otimizações. Mas eu vou começar aqui toda essa parte da estabilidade focando nessa primeira linha, que é a chamada equals para duas instâncias sempre retorna o mesmo resultado. Isso aqui, galera, está totalmente relacionado com outro tema que chama imutabilidade, certo? Então, por isso que até o título da palestra é estabilidade e imutabilidade. E o que que é a imutabilidade, né? A imutabilidade se refere à incapacidade de modificar um objeto após a sua criação. Ou seja, a gente criou e para a gente trocar ou mudar esse objeto, essa criação, a gente obrigatoriamente tem que criar uma outra instância. Se for necessário modificar o objeto, uma nova instância do objeto é criada com as modificações, ou seja, a gente precisa criar um novo ponteiro na memória, né, dessa classe, desse objeto, e passar para frente. Então, a gente não consegue mudar, ela é imutável. E aqui tem uma representaçãozinha, por exemplo, de quais linguagens de programação são mutáveis ou não mutáveis, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui até do século XX, a gente tem o Perl, Ruby, PHP, o C, C++, Objective-C, JavaScript, Lua, Python, Pascal, Visual Basic, Java, todos são mutáveis por default, né, por padrão. E do século XX, aí o Haskell, aí tomando ponta, primeira linguagem que introduziu esse conceito de mutabilidade e foi utilizada aí por linguagens mais modernas. Aí aqui na parte de baixo, a gente já tem as linguagens mais modernas, por exemplo, o próprio Groovy, o C Sharp, o Go, né, o TypeScript, o Dart, esse aqui, esse D vermelho, nem lembro qual que é. E a gente tem desse outro lado da matriz, linguagens de programação imutáveis, que são preferencialmente imutáveis, né, que se utiliza da mutabilidade para aplicar várias otimizações. E a gente está aqui o Swift, temos o nosso queridinho Kotlin, a Scala, o Rust, e esse último logo também não lembro o que que é. Mas aqui só para entender que linguagens de programações elas são desenhadas ou concebidas pensando muito em mutabilidade ou coisas mutáveis, né? E o Kotlin é uma dessas linguagens que utiliza a mutabilidade para aplicar várias otimizações. Mas por que, né, que mutabilidade é importante nessas linguagens de programação? O primeiro ponto é que ela é seguro para as threads, porque os objetos imutáveis não podem ser alterados, elas podem ser compartilhados entre threads sem a necessidade de sincronização. Ou seja, no contexto certo, isso oferece um melhor desempenho, embora o custo da criação do objeto. Ou seja, a gente precisa criar um novo objeto, mas em contexto multithread, principalmente, né, em ambientes com multiprocessadores e tudo mais, não tem essa necessidade de sincronização do objeto. Então, automaticamente, é mais seguro para ser utilizado em múltiplas threads. A gente também tem uma previsibilidade do comportamento,
porque a imutabilidade ajuda a prevenir os efeitos colaterais, tornando o código mais previsível e fácil de entender. Ou seja, a gente recebe um objeto, e se a gente sabe que aquele objeto nunca vai mudar, a gente consegue tomar várias ações a partir dessa imutabilidade para otimizar nosso código também. A imutabilidade também é uma peça-chave na programação funcional, porque funções puras, que são funções cujo retorno depende apenas dos seus argumentos, com a imutabilidade a gente garante que não causa efeitos colaterais. Ou seja, a gente recebeu esses parâmetros, em funções puras, esses parâmetros não vão ser alterados e isso não vai causar, tipo assim, a nossa função não vai causar nenhum efeito colateral caso alguém mude esse objeto, né, esse objeto mutável, para função pura. Então, em programação funcional, a mutabilidade é muito importante. E também, por último, tem toda a parte de cache e memorização, que a mutabilidade também facilita técnicas de cache e memorização, pois não há risco de que dados cacheados fiquem desatualizados devido à mudança no estado do objeto original. Então, todos esses comportamentos aqui é utilizado pelo Compose Runtime para aplicar todas as otimizações que precisam ser aplicadas para tornar nossas telas mais é, com melhor desempenho, né? E na maioria das vezes, como eu falei para vocês, o compilador do Compose consegue inferir a estabilidade e a imutabilidade, mas nem sempre. Então, isso aí, esse mas nem sempre é o que mata a gente. Foi que eu demorei muito tempo para entender. Estou feliz que eu estou aqui hoje compartilhando conhecimento com vocês, porque esse nem sempre é complicado. Então, vamos entender um pouquinho sobre a estabilidade pela tipagem, né? Que é um dos três características para o Composer assumir estabilidade. A primeira é o equals, né? A segunda é que o Composer ela é avisada caso uma variável pública é alterada. E a terceira é pelo tipo, né? Tipos primitivos. Então, quais tipos são considerados estáveis por padrão no Composer? Todos os tipos primitivos do Kotlin. Então, string, char, booleano, inteiro, double, long, byte. Todos esses parâmetros, enum também, não está aqui, mas enum também é considerado primitivo. Então, se você receber um enum, uma string, um booleano, um inteiro como parâmetro nos seus compose, automaticamente o seu composable vai ser estável. Ou seja, o seu composable vai ser capaz de pular recomposições caso necessário. Mas, por exemplo, tem esse exemplinho aqui. Então, a gente tem a nossa data class, que tem um val de texto. Esse texto ele é um string, né? Que é um tipo primitivo. Mas a gente tem uma outra classe que passa, por exemplo, um contexto, ou, sei lá, um coroutines scope, sei lá, qualquer classe que não é tipo primitivo. Então, nesse caso, automaticamente, qualquer array no geral, list, hashmap, array, set, qualquer tipo de array não é considerado estável, e também objetos de terceiros. Por exemplo, sei lá, você tem alguma biblioteca, alguma biblioteca open source ou closed source, sei lá, que você recebe, e se você utilizar esse objeto dentro dos seus composables, esse objeto também não é estável, porque esse objeto mora, né, ele foi compilado fora do Compose. Então, automaticamente esse objeto também não é estável. Vamos dar uma aprofundada melhor com alguns exemplos de estável e não estável, para a gente tentar entender bem o que isso significa na prática. Aí, aqui começa a ficar um pouco útil para vocês no dia a dia. Até agora é só teórico mesmo, para vocês entenderem os bastidores. Agora vai ficar um pouco mais prático, assim, para vocês aplicarem no dia a dia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa classe. A gente tem essa classe NotStableFull, que recebe um val, né? Val no Kotlin é imutável, a gente não consegue mudar, do tipo string, e também um val age do tipo inteiro. Ó, interessante, né? A gente recebe dois val, ou seja, não é imutável, quer dizer, não é mutável, ele é imutável, não pode ser alterado, é do tipo primitivo, e, pô, por que que isso aqui não é estável? Isso aqui não é estável porque, por padrão, toda classe do Java não implementa o equals e hashcode. Então, se vocês lembram bem, uma das primeiras premissas do Compose é que o equals da função sempre vai retornar o mesmo. Se a função equals nem é gerada, ela nem é criada, não tem como o Composer inferir a estabilidade. Então, automaticamente, essa classe
sem equals e hashcode, ela não é estável para o Compose. Aí, por exemplo, aqui é um exemplo de uma classe estável para o Compose, que é basicamente a mesma classe, só que a gente implementa o equals e hashcode de forma correta. Então, nesse caso, o Compose infere a estabilidade como estável, porque a gente está implementando aí o equals e hashcode. E ainda bem que a gente está no Kotlin, né? A gente não tem todo esse boilerplate de equals e hashcode, a gente pode simplesmente usar uma data class, que o equals e hashcode é gerado automaticamente para a gente, ou seja, só adicionando um data aí, automaticamente a nossa classe, enfim, essa data class full se torna estável. Por quê? Equals e hashcode está sendo gerado, está recebendo val, ou seja, ela não muda, e está recebendo dois tipos primitivos aqui, que é o string e o inteiro. Vamos ver esse outro exemplo. A gente tem um data class também, mas aqui a gente tem um var name e um val age. Para o Compose, como por mais que o equals e o hashcode está sendo gerado por debaixo do pano, a gente tem um var aqui. Ou seja, se alguém receber essa instância pelo composable e alguém for lá dataclassFull.name mudar o name, basicamente vai quebrar a imutabilidade, ou seja, o Compose não consegue inferir que aquela classe é estável. Por mais que a gente não mude, né? Por mais que a gente sabe que a gente não vai mudar, enfim, né? Confia na gente e tal, a gente não vai mudar, o Compose não sabe disso, né? Então, automaticamente, se a gente tem um var aqui dentro das nossas data class, o Compose não é capaz de inferir estabilidade. Aí, aqui nesse segundo exemplo, tudo val, né? Tudo final, utilizando tipos primitivos, usando data class, aí sim, essa classe é inferida como estável pelo Compose. Outro exemplo, data class, ó, estamos usando val aí, a gente tem val names do tipo list string, a gente tem o val age aí do tipo int, só que esse tipo list, ele não é imutável. Por quê? Porque basicamente a gente pode mudar a representação dessa lista em tempo de execução. E também esse tipo list, ele é de um módulo ou de uma biblioteca de terceiro. Quando uma biblioteca é de terceiro, uma classe faz parte de uma biblioteca de terceiro, o Compose Compiler nem existe nessa biblioteca de terceiro. Então, o Compose não consegue analisar esse tipo int, esse tipo list que já vem para a gente, né? Então, nesse caso aqui, se vocês têm, por exemplo, um data class recebendo uma lista de string, automaticamente é inferida como não estável. E o jeito certo aqui é utilizar uma estrutura de dados imutáveis. Então, aqui a gente tem esse mutable list. Esse mutable list é desse repositório do Kotlin, que é o Kotlin X Collections Immutable, e são estrutura de dados imutáveis. Então, apenas trocando o tipo de list para immutable list aqui no nosso data class, o Compose já consegue inferir estabilidade. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, o Compose consegue já aplicar as otimizações e já é seguro a gente utilizar esse tipo aqui nos nossos composables também. Aí vamos ver um outro exemplo. Estou dando vários exemplos aqui. Vamos supor que a gente tem esse data class, external model. Ó, é um data class, tem um val lá, tem um nome do tipo string, ou seja, é primitivo. Só que esse modelo, ele está em um módulo ou uma biblioteca, né, um artefato de terceiro, que o Compose Compiler não é aplicado. Ou seja, o Compose não compilou aquela classe, né, vamos dizer assim. Se a gente receber esse tipo dentro do nosso data class, o Compose não vai conseguir inferir estabilidade e vai marcar essa data class como instável. Por quê? Esse external model não foi compilado pelo Compose. Então, não tem nenhum tipo de metadata nesse external model que fala para o Compose se ele é a estabilidade dele. E se não tem nada marcado, o Compose infere como não estável. Aí, para a gente resolver isso aqui, a gente pode, por exemplo, a opção número um se você, por exemplo, se você tem esse módulo dentro do seu repositório, o que você simplesmente pode fazer é habilitar o Compose Compiler nesse módulo, e aí é seguro você receber esse objeto como parâmetro, porque o Compose Compiler vai estar habilitado nesse módulo, vai adicionar as metadatas necessárias, que vai ajudar a inferir estabilidade, aí sim é seguro a gente utilizar esse tipo nas nossas data classes.
E a opção número 2 é utilizando o tal do stable markers. Então, vai ser a próxima informação aí que a gente vai aprender. Então, por exemplo, esse data class está em um módulo que o Compose Compiler não está sendo aplicado, porém existe um stable marker, que é esse @immutable. Esse @immutable esse @immutable e tem uma outra anotação que é chamado @stable, elas servem para a gente falar para o pro compilador do Compose que aquela tipo ele é imutável. Tipo assim, a gente está afirmando para o compilador do Compose a estabilidade daquele tipo. Então, nesse caso aqui, o Compose Compiler não está habilitado nesse módulo, mas a gente anota essa função com @immutable, aí é seguro a gente receber esse tipo nos nossos composable, no nosso data class, enfim, nos nossos modelos de dados. Então, próximo tema aqui que a gente vai aprender é sobre os stable markers. Então, a gente tem, como eu falei, o @stable e @immutable, que serve como uma forma de afirmar para o Compose Compiler a estabilidade de uma classe. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre o Compose Compiler consegue inferir estabilidade? Essas anotações servem para a gente afirmar para o Compose Compiler, tipo assim, Compose Compiler, confia em nós. Confia em nós que essa classe aqui ela é estável. É tipo isso. Então, ele instrui o compilador que aquela classe segue com os três contratos de estabilidade. O equals, que só está utilizando tipos que também são estáveis, e as alterações dos membros públicos é informada para o composer. E apenas há uma promessa. Aqui está a parte perigosa. É apenas uma promessa que o compilador pode assumir estabilidade, mas não é validada durante o tempo de compilação. Ou seja, se você anota alguma coisa com a stable ou com a immutable, e em tempo de execução, né, essa classe não for estável, pode dar os ruins, né? Então, assim, use com sabedoria. De forma geral, é sempre importante a gente utilizar as inferências, né? Sempre utilizar os tipos certos, sempre utilizar a imutabilidade e tudo mais, que isso vai ter uma segurança muito maior em tempo de execução. Aí, para fazer vocês entenderem se stable, immutable funcionam, ele é igualzinho exclamação, exclamação no Kotlin. Tipo assim, o exclamação, exclamação no Kotlin é quando você recebe uma variável que pode ser nula, né? Com aquela duvidazinha, e você usa quer dizer, o exclamação, exclamação, para falar assim para o compilador: ô compilador, pare de encher meu saco, que eu sei que essa variável não é nula. É a mesma coisa. Pode ser que em tempo de execução essa variável seja nula, tanto que a utilização da exclamação, exclamação do Kotlin é desencorajado. E é o mesmo caso para esses stable markers. É como se fosse exclamação, exclamação. A gente está, tipo, sobrescrevendo a estabilidade daquele tipo e falar para o Compose confiar em nós em tempo de execução, aquele tipo vai ser estável. Quase acabando, galera. Então, aqui, por exemplo, eu falei para vocês, né, que receber um tipo list não é seguro porque esse tipo list não é estável. E eu falei para vocês que o jeito correto, né, de corrigir isso aqui é utilizando immutable list. Aí, nesse caso, a gente nem precisa usar stable markers. Mas tem um hack, né? Tem uma forma de fazer isso aqui funcionar. Então, por exemplo, se a gente tem um list wrapper, então a gente tem um data class, list wrapper recebendo uma lista de string, e a gente for lá e a gente anota com a immutable, receber esse list wrapper ali no data class full é seguro, porque a gente fez um wrapper em outro objeto, a gente anotou só esse objeto com immutable, e dessa forma o Compose consegue inferir estabilidade. E é interessante observar os detalhes, por exemplo, esse data class full não está anotado com stable markers, porque o Compose é esperto bastante para, bom, list wrapper é imutável, porque a gente coloca aqui o stable marker, a gente fez uma promessa para o compilador que em tempo de execução esse cara vai ser imutável, ou seja, a gente não vai mudar ele, por mais que ele seja um list, né? A gente tem a segurança que a gente não vai mudar, e um tipo inteiro. Ou seja, a gente recebeu aqui um list wrapper do tipo estável, né? Com a estabilidade honrada, e a gente nem precisa usar o stable marker aqui nesse caso. Vamos ver outro caso. A gente tem aqui agora já nas funções composable, né? A gente tem aqui um @composable, que é greet, né, para dar saudação, e a gente está recebendo names do tipo list.
Aí a gente percorre todos esses names e para cada nome a gente fala um olá nome, né? Isso aqui não é estável. Ou seja, se o parente desse greeting for recomposto, pelo fato da gente estar usando um tipo aqui que não é estável, vai ser recomposto mesmo se o names não for mudado. Então isso aqui é terrível para performance. O jeito certo de fazer isso funcionar é trocando o list por immutable list. Então, por exemplo, é comum em times que utilizam Compose de proibirem, por exemplo, o list em funções composable. Porque por mais que a gente possa, enfim, tem a forma de fazer esse list funcionar, acaba sendo uma má prática, né? A gente não tem nada que garanta que esse cara vai ser imutável. Então, o jeito correto é a gente receber um tipo imutável, né, o immutable list, e aí sim o Compose consegue inferir estabilidade, porque o equals desse immutable list sempre vai ser o mesmo, né, em comparação com o outro, aí é seguro a gente utilizar como argumento nos nossos composables. Aí uma outra forma também de fazer funcionar, eu coloquei o troféu ali para ficar bem claro que é essa forma mais recomendada, mas para fortalecer a compreensão de como as coisas funcionam, esse segundo caso também é possível. Então, por exemplo, se a gente fazer um list wrapper dentro desse nosso list e anotar com immutable ou anotar com stable, a gente consegue sim receber esse list wrapper como argumento do nosso greeting e também vai ser estável. Porque, de novo, a gente está usando o stable marker, a gente está fazendo uma afirmação para o compilador que aquele cara é estável, ou immutable, né? E é seguro receber isso por argumento. Mas, de forma geral, botei o disclaimer aqui embaixo, sempre utilizar estruturas e tipos estáveis e imutáveis, tá? Mas é importante a gente entender que é possível fazer de outra forma também. Última parte sobre esse tema, que é lambdas de estabilidade. Então, lambdas sem argumentos e retornando unity são considerados estáveis. E lambdas com argumentos primitivos ou estáveis retornando unity, ou seja, uma unidade, o void, também são estáveis. E lambdas com argumentos primitivos ou estáveis retornando tipos de primitivo ou estável também são estáveis. Ou seja, temos aqui o nosso data class, minha classe que recebe um val ou um clique, não captura, não está recebendo nenhum argumento, né? E está retornando um unit. Esse carinha aqui, ele é estável. Mas, por exemplo, esse segundo caso, o getScope, ele está retornando um continuous scope. Ou seja, nesse caso aqui não é estável, porque está retornando um tipo que não é estável. Mas, no Kotlin, tem um negócio, um conceito chamado Capture Lambdas, né? Lambdas Capture, sei lá, que é a informação que a gente captura dentro das nossas lambdas. Então, vamos ver o que isso aqui, como que isso aqui funciona. Essa parte mais confusa de toda essa história. Lambdas que capturam classes ou referências não estáveis não são estáveis. E, independente da assinatura, pode acontecer o mesmo com tipos primitivos ou retorno unit. Vamos ver esse caso aqui. Isso aqui é muito comum. Então, a gente tem lá um composable full, que a gente tem um context. Isso aqui está no contexto de Android, mas a gente pode aplicar para qualquer plataforma, né? Para multiplataforma também. A gente pode utilizar uma classe de, sei lá, de contexto de outra plataforma, enfim. E dentro do onClick, dentro da nossa chave, a gente está capturando o context. Isso que significa captura das lambdas, ou seja, a informação que é capturada ou executada dentro dessa lambda. Aqui, o context, como eu falei para vocês, ele é um tipo de uma biblioteca de terceiro, nesse caso no Android SDK. O Compose Compiler, infelizmente, não está sendo aplicado no Android SDK ainda, e torna esse context não é estável. Se a gente usa esse context dentro da nossa capture lambda, ou seja, dentro da informação do nosso lambda, esse composable, esse clique não é estável. Ou seja, aqui na linha do bar, nessa segundo composable, esse é um clique, por mais que a assinatura indique para a gente que ele pode ser estável, né? Porque não está recebendo nada como parâmetro e está retornando um inteiro, a captura dele está utilizando um tipo não estável. Ou seja, em tempo de execução, ou acho que em tempo de compilação também, mas eu não tenho certeza, mas no fim das contas, essa lambda aqui não é estável. Aí, por exemplo, isso aqui é uma lambda estável. A gente tem um context, a gente tem um clique e a gente tem que fazer um remember do nosso clique. Isso aqui é a parada que deixa a galera louca.
que é um boilerplate muito chato. Mas esse, querendo ou não, é o jeito certo de lidar com estabilidade no Composable. Aqui, a gente está usando, a forma que a gente usa o contexto é usando o remember. E se vocês lembram bem, o remember é uma forma de registrar um ponteiro no nosso slot table. Então aqui a gente abre um parênteses e a gente abre outro parênteses. Então a gente está lembrando uma função. Aí passar essa função para frente é seguro, porque ele está dentro de um remember. E o remember sabe lidar com recomposições. Ela tem grupos assinados, né? Esse context aqui acaba recebendo grupos dentro da slot table e é seguro a gente passar para frente. Aí aqui um outro exemplo de view model, por exemplo. Isso aqui é super comum. View model não é uma data class, não é comum a gente deixar view model como data class, e é muito comum também a gente receber vários tipos de outros cantos do nosso view model, né? A gente pode receber um coroutines scope, sei lá, se vocês têm algum logger, ou algum módulo de logger, alguma biblioteca open source logger que não é compose, a gente pode receber isso como parâmetro e tal. Ou seja, o nosso view model não é estável. E aqui é aplicado também. Se a gente, por exemplo, dentro do onClick, a gente utiliza esse view model, a gente está capturando esse view model não é estável, e passar esse onClick para frente aqui no bar não é seguro. Ou seja, se esse foo for recomposto, por mais que o view model não mude, o bar também vai ser recomposto, porque está capturando uma informação não estável. Aí aqui é o jeito certo de fazer isso. Então a gente tem lá o nosso view model e a gente tem que relembrar, né, um remember, passando o view model como que a lambda, né, a ação. Então o nosso um clique acaba virando uma variável a partir do remember e a gente passa esse um clique para frente. Aí sim, ele é considerado estável. E de uma forma alternativa, a gente também pode usar como referência, né? Então, nesse caso aqui, a gente não precisa se preocupar em estar capturando a view model, porque no final dos planos a gente nem está capturando a view model aqui, a gente só está passando a referência do sampling para frente. Então, nesse caso aqui, a gente nem precisa usar remember, é só usar a referência do sampling, com esses dois pontos, né? Que a gente está passando a referência para frente, para a próxima função, aí também é considerado estável. Então, a gente não pode aqui utilizar o view model contexto ou qualquer tipo, não limitado, mas literalmente qualquer tipo, dentro dessas lambdas. Aí, como vocês podem imaginar, isso aqui é super chato, super boilerplate, e no Compose 154 lançou uma nova funcionalidade chamada Strong Skipping Mode, que uma das funcionalidades dela é que lambdas com capturas instáveis são automaticamente relembradas, ou remembered. Ou seja, esse caso aqui, a partir do Compose 154, a gente nem vai precisar mais se preocupar com o remember. Vai ser relembrado automaticamente opa, se a gente estiver aqui com esse Compose Compiler, ali no final, né? Compose Compiler, Elamb Strong Skipping Mode, automaticamente todas as lambdas, mesmo se captura informações instáveis, vão ser relembradas. Certo? Aí, última parte, analisando a estabilidade, isso aqui é super rápido. O Compose Compiler tem uma paradinha chamada Compose Compiler Metrics, que basicamente, dentro da configuração do nosso projeto, a gente pode colocar umas flags na hora de fazer a compilação, que é esse report destination e metrics destination, que é basicamente passando para onde essas métricas vão ser exportadas. E depois da gente compilar o nosso código, esse Compose Compiler Reports gera esse JSON aqui. Ou seja, fala quantidade de composables que são skippable, ou seja, que são skipáveis ou puláveis, quantidade de composables que são restartáveis, ou seja, conseguem se restartar, read-only composables, aí vocês têm que se aprofundar nesses temas aqui. Quantidade de grupos que são restartáveis, quantidade de argumentos estáticos, de argumentos que são certos, não stable, enfim. Tem um monte de nome aqui e tudo mais. E é legal também que ele pega, por exemplo, cada tipo do nosso projeto e ele adiciona algumas informações. Por exemplo, o nosso fan image, ele marca como restartable, ou seja, ele consegue se restartar, mas ele não tem o skippable na frente.
porque a gente está recebendo um bitmap, um image bitmap como argumento. Aí, que nem eu falei para vocês, esse image bitmap, nesse caso, né, é do Android SDK, mas sempre cai na mesma regra. É um objeto que está, né, em uma biblioteca de terceiro que o Compose Compiler não existe ou stable markers não são aplicados. Aí, automaticamente, ele é inferido como unstable. E aqui, um exemplo aqui de baixo, no corner based shape, como fica quando é estável. Então, ele coloca lá stable, aí coloca que cada variável é stable também, ou seja, esse corner based shape aqui é totalmente seguro para a gente receber como tipo nos nossos composables. Aí, para quem não gosta desse JSON horrível, eu tem essa ferramenta muito legal que chama Mendable, que basicamente utiliza esse JSON gerado pelo Compose Compiler Metrics Report e deixa numa visualização maravilhosa para a gente. Então, aqui, esse é do exemplo do Tive, que é uma aplicação Compose multiplataforma para fazer traqueamento de shows que você vê e tudo mais, é open source e tal. E aqui é legal, por exemplo, esse App Navigation do Tive recebe o Nav Controller, do tipo Nav Host Controller, e ele fala que não é estável. Mesmo caso, Nav Host Controller é de uma, um módulo separado, de um projeto, de uma lib separado, que o Compose não está lá. O Analytics também não é estável. Provavelmente, nesse contexto, tem um módulo de Analytics, e esse módulo de Analytics esse Gradle Module, né, de Analytics também não tem um Compose Compiler lá habilitado. Então, assim, uma ferramentinha bem legal aí para ajudar vocês a traquear a estabilidade, performance do repositório de vocês. Ou seja, quanto mais componentes estáveis, melhor. Se vocês atingirem 100% de estabilidade, me avise. Vamos marcar sei lá, um chá, um café, uma cerveja, sei lá, e vamos comemorar. Então, é muito legal esse projetinho aqui para a gente manter essa tracabilidade, ter um relatório bem útil para a gente utilizar no dia a dia, para a gente manter a estabilidade saudável. Aí, último slide. Muito do que eu falei aqui está nesse livro chamado Jetpack Compose Internals, do Jorge Castillo. Tá falando Jetpack Compose, mas, de novo, muitas dessas informações é para o Compose multiplataforma. Então, muito desse conteúdo aqui é fantástico, esse livro. Leem de verdade, assim, se vocês pretendem continuar usando o Compose e quererem se aprofundar, interessar nesse tema, esse livro aqui é muito legal. Então, eu recomendo muito a leitura desse livrinho aqui. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Fazendo jabazinho aí no meu dev.to, dev.to/scarelli. Tenho postado coisas sobre Kotlin multiplataforma lá. Estou fazendo uma série sobre KMP 102, ou seja, segundo nível aí de conhecimento em KMP. Estou quase atingindo 4.000 leituras no meu dev.to, então me ajuda aí. Quero atingir 4.000 leituras em agosto. Eu não ganho nada por isso, mas é legal ver o número crescer. E, enfim, feliz em estar ajudando vocês aí com a escadinha em KMP. É isso, galera. Perguntas? Cara, que legal, muito bom. E a gente vê o tanto de conceito que a gente acaba precisando para desenvolver coisas performáticas e otimizadas, né? Tanto de estrutura de dados e algoritmos e tudo mais, muito massa. O Vitor deixou uma pergunta. Ô, pessoal, antes de ler aqui a pergunta do Vitor, quem quiser abrir áudio e para perguntar, fica à vontade, tá? Deixa eu só liberar aqui. Quem quiser abrir áudio para perguntar, fica à vontade. Ah, o Vitor deixou a pergunta: qual a diferença de usar immutable list e persistent list? E ele deu um exemplo aí. Boa. Cara, o immutable list é tipo assim, uma vez que esse immutable list foi criada, não pode ser modificado. Então, por exemplo, você não pode usar um add, você não pode usar um remove, essas funções nem existem. E o persistent list é uma lista imutável, mas ela é utilizada para você adicionar ou remover elementos. Então, dependendo do contexto, você pode utilizar esses dois tipos de tipos de dados. Para ser sincero, eu não sei se é seguro passar o persistent list como argumento do compose. Sendo bem sincero assim.
Acho que seria legal testar. Pelo que eu vi nos exemplos, é só o immutable list mesmo que passa, porque, querendo ou não, por mais que é um tipo imutável, no final você pode trocar. Eu não sei como que o Compose inferia a estabilidade nesse caso, mas, enfim, o persistent list você pode adicionar ou remover e o mutable list não. A gente só cria mesmo. Legal. O Miguel perguntou: é comum acontecer com lambdas sendo receptor de função? Exemplo, anotação composable. É como acontecer com lambda sendo não sei se eu entendi a pergunta. Você diz composable recebendo lambdas? Miguel, se você preferir abrir áudio aí, fica à vontade, tá? Não, tá pegando áudio? Tá, Opa, tô te estamos te ouvindo. ouvindo. Ok. Então, não, é o caso de, por exemplo, no parâmetro, você põe uma função teste, composable função teste. E aí, como parâmetro, você põe lá pode ser um clique ou coluna ou linha, dois pontos, é, o tipo de entrada, how scope, ponto, abre e fecha parênteses e sai unit. Isso é comum acontecer também? Porque ele não mencionou como exemplo, eu fiquei nessa dúvida. Boa. O row scope no composable, como, tipo assim, o row scope, ele faz parte do Compose Foundation, e o Compose Foundation, ele tem um Compose Compiler habilitado. Ou seja, utilizar o row scope, esses tipos do Composable, específicos do Compose, é seguro a gente utilizar. Agora, o problema é se, por exemplo, dentro dessa função, você estiver utilizando um contexto, um coroutines scope lá dentro, sem dar o remember. Aí, por mais que o tipo de entrada, né, que é o row scope, seja considerado estável, entra naquele caso que eu falei, a captura, né, dentro desse row scope, que vai influenciar na estabilidade também. Então, depende muito, assim. Só pela assinatura não é o bastante para a gente afirmar que esse tipo é estável ou não estável. Tem que realmente analisar o que que essa lambda está capturando para ver se tem algum tipo lá sendo capturado que não é estável. Isso a partir antes do Compose 154, né? Depois disso, aí não tem que se preocupar. Legal, legal. Valeu, Rodrigo. Valeu, Miguel. Mais perguntas, pessoal? Fiquem à vontade para perguntar aí no chat por texto ou abrir áudio e ou vídeo, né? E perguntar também. O, o Rodrigo falou, pessoal, se a gente tiver pelo menos umas 5 perguntas aqui, a gente já marca uma nova apresentação com ele, hein? É isso aí. Se Eu tô tiver quatro brincando. perguntas, a gente já marca. Enquanto vocês estão pensando em eventuais perguntas aí, só dar um recadinho rápido, porque de repente, se alguém não viu a minha mensagem de texto no chat, é, a gente tem um suporte da JetBrains, pessoal, e eles conseguem, de vez em quando, licenças para a gente, tá? Para os nossos eventos. Então, a gente vai ter daqui a pouco o sorteio de uma licença hoje de 1 ano para qualquer ideia da JetBrains. Quem tiver interesse em participar do sorteio, é só clicar nesse link que eu tô colocando aqui agora. Já coloquei algumas vezes, mas vou colocar de novo para ficar fácil. E preencher o formulário, tá bom? Indo para a próxima pergunta aqui do Gilmar. A alteração que temos para o Compose 1.5 já está disponível para KMP? Já está, Gilmar. O Compose multiplataforma, a gente está na versão 1.6.11. Então, sim, o Strong Keeping, antes disso, estava em fase experimental. Só não sei dizer se continua em fase experimental ou se já saiu. Isso eu não sei. Mas, mas sim, a gente já está no até 1.6, já está até um, um minor para frente já. Legal. O Vitor, eu não sei se você levantou primeiro ou o Noé perguntou. Eu só vou ler a pergunta do Noé e em seguida a gente já
Já abre a sua também. Noé perguntou como identificar pontos de recomposição e instabilidade durante a fase de desenvolvimento. Isso bate também com o que eu ia perguntar, se você sabe, Rodrigo, se já tem algum tipo de tooling, por exemplo, dentro do IntelliJ ou dentro do Fleet para sinalizar esse tipo de coisa. Não sei se já tem algo do tipo. Boa, tem sim, mas é meio limitado, assim. Sendo bem sincero, tem um tooling que mostra só a quantidade de recomposição. O que a comunidade mais utiliza é esse que eu mandei no chat agora, The Apache 64, que chama Rebugger. Então, essa ferramenta, assim, melhor amigo de Dev Compose, multiplataforma, single plataforma, chama Rebugger. Então, essa ferramentinha aí é fantástica. É justamente para isso, porque o Compose Compiler Metrics lá, dependendo do tamanho do seu projeto, acaba ficando muito lerdo. Tipo assim, Hum. tem casos de, tipo assim, para você gerar todas aquelas métricas, pode demorar 1 hora, dependendo da estrutura do seu projeto. Então, pode ser bem custoso. O Rebugger é para o dia a dia mesmo. Então, é uma ferramenta bem legal pro dia a dia de dev. Cara, que legal, que legal. Vitor, fica à vontade, cara. Vou perguntar só para fechar aí o número de perguntas. Aí temos outras lives aí com cinco. É assim, qual é o tamanho assim, ideal? Porque a gente tem assim umas data class que a gente usa na apresentação na UI, né? Que às vezes tem muitos dados, né? E qual é o tamanho ideal assim para a gente ter assim uma que eu acho que o Compose tem um pouco de dificuldade, né? Nessa recomposição quando a gente injeta uma data class assim com muitos dados lá dentro, né? Com muitos tipos e tal, né? E listas, talvez, e tal. E qual é o tamanho, assim, um tamanho que não seja exagerado para isso tudo aí, que ele faça uma recomposição fácil? Ou a gente precisa pensar em uma outra estratégia para essa recomposição? Boa pergunta, cara. Pensando aqui, eu respondo meio falando em voz alta, tá? Assim, quando você fala em tamanho de argumento de data class e tal, me arremete muito, por exemplo, com quantidade de argumento que a gente recebe uma classe. Geralmente, quando a gente tem uma classe que recebe um monte de argumento, significa que está fazendo muita coisa, sabe? Tá tendo uma representação muito grande. Então, acho que o primeiro passo é, tipo assim, tentar dividir em pedaços menores para essa representação ficar um pouco mais clara, ficar um pouco mais concisa. Então, se você tem lá o data class enorme, um monte de informação, tentar dividir em tipos isolados. Então, você tem um data class, sei lá, com 10, 15, 20 informações, tenta agrupar os dois, três, quatro data class diferentes para ficar mais fácil a compreensão. Eu não consigo te afirmar se o número de atributos de uma data class impacta alguma coisa na hora da gente fazer a, na hora de calcular a recomposição. Por quê? Se todas essas data classes tiverem o tipo estáveis e forem imutáveis, ela vai ser sempre inferida como estável, né? Então, tipo assim, não tem perigo, por exemplo, de uma dessas data classes serem alteradas. O que pode acontecer, aí que está um caso interessante. Por exemplo, vamos supor que a gente tem, sei lá, uma view model que expõe um estado para uma tela em Compose e a gente captura esse estado, né? E esse estado tem 15 atributos. Aí vamos supor que a gente monta uma vez e apenas o atributo número 5 foi alterado. Se a gente fica passando esse mesmo atributo para todos os nossos composables da nossa tela, cara, a gente vai estar recompondo tudo, né? Porque tá tudo dentro do mesmo tipo e, pô, só uma informação mudou e a gente está recompondo tudo, né? Então, de forma geral, a estratégia seria os composables que dependem desse estado, né? Depende desse data class, que é estável, que está seguro para a gente passar, mas no final das contas ele vai estar mudando com uma certa frequência pela quantidade de argumentos, né? Aí como dica, né? É tentar explodir, né? Ou dividir esse compose, esse tipo, em tipos primitivos. Então, ao invés de sempre receber esse tipo como argumento,
receber só os tipos primitivos que você precisa para os seus composables. Isso é uma primeira estratégia. E a segunda estratégia é dividir em subtipos dentro do mesmo tipo. Então, por exemplo, você tem lá uma representação com 15 atributos do seu data class, ou você constrói seus composables recebendo só os tipos primitivos e evita passar esse tipo com 15 atributos para frente, ou você vai dividindo em várias etapas. Mas, assim, é muito de contexto para contexto, cara, de verdade, assim. Tipo, se você, vamos supor, você vai ter uma tela de, sei lá, uma pesquisa. Você tem uma tela lá com uma pergunta e, sei lá, 10 opções. E cada opção, tô viajando aqui, tá? Mas cada opção seria um atributo diferente, tipo pergunta um, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Nesse contexto, qual que é a chance de uma pergunta mudar? Tipo, muito mínima, né? Porque é uma pergunta só, ela não vai reagir. Então, isso pode até ser uma otimização até meio que prematura, tentar dividir em várias etapas. Porque você sabe que aquele tipo não vai mudar com frequência, você sabe que aquele tipo é estável, então a gente pode só simplesmente passar esse tipo para frente. Mas agora, no contexto da sua tela, sei lá, você está uma tela real-time, que, sei lá, é uma tela de chat que fica atualizando o objeto da sua conversa o tempo todo. Pô, nesse contexto, você sabe que o seu tipo exposto pelo seu view model vai mudar com frequência. Então, nesse caso, é importante a gente pensar em alternativas para diminuir o efeito colateral nos nossos composibles. Então, assim, número mágico, eu não teria. Eu acho que é muito mais a ideia de, tipo assim, entender a reatividade do seu objeto, que é passado por seus composables, entender quão frequente os atributos desse objeto mudam e tentar dividir esses atributos mais reativos em subtipos mais isolados para a gente conseguir passar os outros tipos com mais segurança para os outros composables. Não sei se responde a sua pergunta. Legal, legal, valeu. Pessoal, a gente tem aí mais uns 5 minutinhos, possivelmente dá tempo para mais uma pergunta ainda. Enquanto isso, enquanto vocês pensam se tem mais alguma pergunta, eu vou fazendo o nosso sorteio aqui, tá? Então eu vou congelar aqui o formulário. Se alguém quer preencher e não preencheu ainda, dá um grito, porque eu tô indo aqui para as respostas já. Oh, eu quero preencher. Vai lá, Rodrigo. Beleza? Então eu vou compartilhar a tela rapidamente com vocês aqui. A gente costuma deixar isso gravado nos vídeos. Deixa eu só me localizar aqui que eu tô um pouquinho perdido na. Ah, tá bom, encontrei aqui. Compartilhando a tela com vocês aqui então. Eu ocultei os e-mails, tá, pessoal? Por questão de privacidade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou pedir para um sorteador aqui online sortear entre as linhas 2 e 9, tá? E aí a gente pega o número que sair aqui e é o ganhador ou a ganhadora da licença. Então entre 2 e 9. Vamos lá. Um número entre 2 e 9. Vamos ver. Legal, é o 9. Ó, o último. Quem ri por último, né? Ó? É o Noé. Noé, eu te procuro então, depois aqui que terminar o nosso evento, eu te procuro pelo Discord, confirmo o teu e-mail e faço o envio da licença, tá? E se você tiver alguma dúvida também que queira perguntar, fica à vontade sobre a licença, sobre qualquer outra questão. Vou parar de compartilhar aqui. Legal, legal, Noé. Parabéns, cara. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão que queira trazer? A gente tem um minutinho ainda, pessoal. Bom, então acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Rodrigo, te agradeço então, cara, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu falei agora há pouco pela segunda vez que você está aqui pela segunda, na verdade é pela terceira, né? Também teve a da Kotlin Conf. E pessoal, só para não ficar injusto aqui, não foi o Rodrigo que falou aquilo, não, tá? Que ele volta se tivesse mais perguntas, fui eu. Então, se não der certo por algum motivo, o culpado sou eu, tá?
Cara, muito obrigado a todo mundo que está aqui também. A comunidade, pessoal, fiquem à vontade para postar o que fizer sentido para vocês, tirar dúvida, compartilhar coisas, promoverem aí seus artigos, tá? Quem estiver começando, tem galera que está começando aqui no Kotlin recentemente. Não tem pergunta boba, não tem pergunta ruim, tá? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, para ajudarem também as outras pessoas. E no mais é isso, Rodrigo. Muito obrigado mais uma vez. Se você quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade. Eu queria agradecer aí, né? Isso que você falou da pergunta é muito importante, porque tipo, as perguntas que vocês fazem vai criando, tipo assim, oportunidades na minha cabeça para, além de melhorar o material, para puxar outras palestras, para puxar outros conteúdos. Então, tipo assim, realmente não tem pergunta boba, assim. Assim, às vezes no vídeo, assim, no chat é um pouco intimidador, né, de fazer. Então, não hesitem em me mandar mensagem privada se vocês quiserem. Se vocês quiserem mandar exemplo de código, assim, para reforçar o conhecimento, alguma ajuda, realmente estou à disposição. E já vou pensando na quarta palestra, né? Porque, enfim, agora com todo esse convite aí, né? Eu já vou pensar alguma coisinha aí para vocês. É isso aí, cara. Você é muito bem-vindo sempre. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo. Logo, logo, hoje ou no máximo amanhã, a apresentação do Rodrigo está no YouTube da comunidade e no site. E precisando de alguma coisa, o Rodrigo isso colocou à disposição. Podem ficar à vontade para falar com ele ou nos nossos canais, ou preferencialmente nos nossos canais da comunidade, que aí o que for dúvida de um, a gente consegue compartilhar para bastante gente também. Pessoal, obrigado, boa noite, bom descanso e até a próxima. Tchau. Valeu!